Próximo tópico aqui, qual a importância da engenharia de solos, de solo e geotecnia aplicada? Acho que isso eu já vim falando muito, né, ao longo dessa minha fala, mas eu vou só sintetizar aqui, como eu coloquei aqui, é uma das áreas de conhecimentos essenciais para praticamente a maioria das obras civis. Acho que é isso que sintetiza. Tá? Então, se alguém me perguntar, mas onde que eu vou aplicar isso nessa pós-graduação? Vamos supor que tivesse um total leigo. Né? Simplesmente, onde que você está aí hoje, agora, falando comigo, com certeza passou por uma obra de solo. Simples, simples assim. Aonde a gente está, passou por uma obra de solo. Para onde a gente vai, passou por uma obra de solo. O prédio que a gente se encontra, passou por uma obra de solo. Para a rodovia que você está viajando, passou por uma obra de solo. O aeroporto que você está chegando, passou por uma obra de solo. Tudo demanda de obra de engenharia de solo. Quais são os principais módulos e tópicos abordados no curso de Master em Engenharia? Assim, é difícil de eu tentar dizer, esse aqui é o cara se destaca entre o maior deles. Mas eu resolvi, vamos dizer assim, eleger três, melhor quatro, né, que está aqui, porque são aqueles que são muito comuns a gente ver demanda de mercado. Primeiro, são as obras de contenção, como a gente falou agora há pouco. Obras de contenção é, é muito comum, principalmente obra civil, né, nas cidades, a gente tem algum tipo de obra de contenção, né, em subsolos, em viadutos, assim, é muito comum você ter essas obras de contenção, um e dois. Aqui eu gosto sempre de destacar, contenção em dois modos. Então, dá para ter dá para ter um nível de aprofundamento técnico muito legal, com mais soluções, com mais alternativas. E são várias alternativas de obras de contenção. Tá? Poderia até depois passar para vocês alguns exemplos, mas não quero me estender para não ficar muito cansativo. Então, acho que só o fato de ter dois módulos para o mesmo assunto já mostra a importância, porque os alunos realmente precisam muito. Tá? Projeto estrutural de barragem de solos. Esse também é um assunto muito carente, tá, no mercado. Detalhe, tá, esse assunto de barragem de solo, ele também é abordado em obras industriais, tá, que é um outro curso de pós-graduação que a gente tem. A diferença aqui é que ele é mais voltado para o projetista, para projetar essa barragem. Tá? No curso de obras industriais é mais naquela interface de projeto para execução. E o assunto que eu coloco aqui, outra disciplina que eu coloco aqui de destaque é de projeto de terraplenagem, que é um tipo de obra muito comum da gente ver na maioria das demandas civis que a gente vê. O que é obra de terraplenagem? É qualquer movimentação de solo. Você vai construir sua casa. Um exemplo bem simples. Vou construir minha casa, eu tenho um terreno. Beleza. Eu já vou começar a construir minha casa já fazendo as fundações e para subir com os pilares. Não, 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 não. A primeira etapa de qualquer obra civil, no mínimo, se não for mais, é você fazer o que a gente chama de regularização desse solo. Que às vezes é um terreno que é mais. O linguajar que a gente utiliza, né? Linguajar popular, ele é muito descaído para o fundo, ele é inclinado para o fundo, ou o contrário, ele é uma subida. Então eu preciso regularizar esse solo para poder construir a casa sobre ele. Essa regularização é um trabalho de terraplenagem. É um trabalho de terraplenagem. Eu quero passar com uma rodovia para um terreno que é um terreno alagadiço. Quando chove, enche de água. Que tipo de solução eu posso ter para poder passar com essa rodovia sobre esse terreno alagadiço? Você cria um, um aterro, um aterro, que é um serviço de terraplenagem. Você aterra aquele trecho para poder passar com a rodovia mais alto do que o terreno alagadiço. E assim a rodovia ser viável de passar e, num período de cheia, a água não chega no nível do pavimento. Isso é um serviço de terraplenagem. Então, terraplenagem é qualquer serviço de movimentação de solo para você chegar num nível em que eu possa construir a minha obra sobre ele. Tá? Isso se chama serviço de terraplenagem e
muito comum de se fazer nas obras de engenharia. E uma curiosidade, muitas vezes mal feito e negligenciado aquilo que é projetado. Ah, poxa, fazer uma obra de terraplenagem, aí é muito comum eu ouvir isso de mestre de obra, né, do pessoal de obra. Ah, doutor, eu já fiz já aqui, eu já peguei minha retroescavadeira, cavuquei um solo aqui do lado, eu pedi uns caminhão de terra, joguei no terreno e espalhei ele com um trator, está resolvido. Já cheguei no nível para poder fazer o piso do estacionamento, por exemplo. Vamos dar um exemplo de um estacionamento. Aí eu falei assim, beleza, uma grande asneira você acabou de fazer. Não é assim que se faz. Curiosidade, você vai em alguns atacadões, muitas vezes você vai em obra de estacionamento de shopping, atacadão, muitas vezes você vê ao longo do tempo que esse pavimento do estacionamento ele começa a ceder, ele começa a trincar, ele começa a acumular muita água quando chove. Por quê? Porque foi feito um serviço de terraplenagem mal feito. O solo não foi devidamente selecionado, ele não foi devidamente compactado, feito os trabalhos de engenharia para que ele chegasse naquele nível, naquela cota de projeto, para que eu pudesse lançar o pavimento sobre ele. Então, é um tipo de trabalho que muitas vezes ele é relegado a segundo plano, mas ele tem uma importância muito grande. E outra curiosidade, é um tipo de obra cara. Cara, e o cara que não faz um bom projeto, não executa um bom projeto, ele está rasgando dinheiro. Ele está rasgando dinheiro. Né? Então é legal destacar esses pontos de obras de terraplenagem. Aí alguém fala assim, mas Sérgio, só para aguçar a curiosidade de vocês têm ideia por que uma obra de terraplenagem é cara? Vocês têm ideia? Sérgio, solo, se eu pedir um caminhão de terra, quanto é que é hoje, hein? Vocês têm ideia quanto é o preço para pedir um caminhão de terra? Nem Vou chutar. noção. Uns 500 Lógico, reais. é errado, é 500 conto. Né? 500 Professor, conto. seria o maquinário? Que é maquinário Opa! pesa. Quem falou aí? Vou dar uma Samuel. estrelinha. Samuel, uma estrelinha para você. Tá? Aí é Primeiro. sacanagem, o Samuel é engenheiro, professor. Ah, é? Ah, então, É. Samuel, eu vou tirar seu ponto. Vou tirar seu ponto, Samuel. Tô brincando, Samuel. Mas assim, mas tem mais. O maquinário tá lá nos top 10. A hora de máquina é caríssima. Por quê? Porque são máquinas caras. Segundo, porque são operadores de máquina especializados, ou teoricamente deveriam ser, né? Que realmente é uma mão de obra mais especializada. Mas tem outro ponto. Quem foi que falou aqui? O Danilo. Sérgio, você falou bonito, eu não gosto de palavras bonitas. É 500 conto se eu pedir um caminhão de terra para minha obra. Lógico que varia, tá? Mas vamos baratear, você está muito careiro. 200 conto para trazer terra. Porque, veja, olha que interessante. Tem obras que normalmente você já tem que escavar solo e ter bota fora para ele, ou seja, eu não preciso desse solo. Para obras que não precisam desse solo, o cara que é do caminhão, que vende solo, fala assim, opa, o cara está dando de graça entre aspas, né? Porque você vai com o seu caminhão, capta aquele solo, aquela obra que o cara não está precisando, e descobre de um outro que está precisando de solo, e o cara vende. Opa, olha que beleza. O cara consegue de graça, lógico, você pagando pelo seu caminhão e o custo do combustível. E para levar isso para outra obra que está precisando, o cara compra a um preço, vamos colocar R$ 200, 250, mais ou menos, mais a ordem de grandeza. Mas qual o problema? Qual é a qualidade desse solo? O cara está te dando um solo para você levar para sua obra, que se você não conhece, qual é a qualidade desse solo? Já viram aquela palavra, cavalo dado, não se olha os dentes? Isso não vale para solo. Não é qualquer solo que eu possa aceitar para colocar na minha obra. Quanto mais argiloso for esse solo, mais lamento, né? Mais barroso, mais barra, aquele solo vermelho, né? Se ele for muito argiloso, ele não é um solo bom para você utilizar na sua obra. Muito argiloso, que vira uma lama. Então, onde eu quero chegar com isso? Você, ao aceitar esse solo ruim, putz, já aceitei. Assim, Danilo, a gente já comprou 30 caminhões, pagou barato.
cavalo dá no céu os dentes, agora eu vou ter que pagar um preço. Já está na minha obra. Ou eu descarto isso de novo, ou eu vou ter que fazer alguma coisa com ele. O que normalmente você faz? A gente fala de obras de melhoramento desse solo. Melhorar é você dar algumas qualidades para ele. Não tem quando você está fazendo uma massa de pão, ou pelo menos eu gostaria de fazer, eu vou fazer um curso qualquer dia desse. Está fazendo uma massa de pão que você erra, ou massa de bolo. Você errou a mão e colocou mais farinha do que devia. O que você normalmente faz numa situação como essa? Ou melhor, colocou menos farinha. Opa, coloca mais farinha, né? Para dar uma regularizada na massa. Para solo, você faz a mesma coisa. Você coloca algum ingrediente a mais. Normalmente, o ingrediente a mais é cimento, cal. Ah, Sérgio, mas não é tão caro. Sim, mas quando você tem grandes volumes, isso é muito caro. Gente, só de solo você pode gastar numa obra dezenas ou centenas de milhares de reais só com solo. Porque não é um, não é 2 caminhões. São dezenas, centenas de caminhões, dependendo da magnitude da sua obra. Vai uma dica: se você for comprar a sua casa para construir, se você for comprar um terreno para construir sua casa, a primeira coisa, dica que eu te dou é cuidado com o terreno. Terreno muito inclinado, um terreno que tem muita lama, é fria, você vai gastar muito com obras de terraplenagem. Mensagem que fica.